Pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre parasitologia. A parasitologia, ela vem a ser um ramo da ciência, tá? Que vai ter como fim estudar a forma, a biologia dos parasitas, com os fundamentos em conhecimentos, principalmente na patologia e no diagnóstico de doenças que podem ser ocasionadas por parasitas. Também vai ter como fim os cuidados, terapêutica, as formas de prevenção dessas doenças. E aí nós temos os principais grupos de parasitas que podem ocasionar doenças, que no caso são os protozoários, eumintos e artrópodes. Então, os protozoários, eles, dentro da questão morfológica, eles são seres unicelulares, ou seja, têm apenas uma célula, estão presentes em abundância na água, no solo úmido. Quase todos têm vida livre, algumas espécies parasitam o homem ou o animal, ou ambos. Os protozoários possuem a forma viva, que é a forma vegetativa trofozoítica, ou resistente, que são os cistos. Então, eles podem se apresentar dessas duas maneiras, sendo que geralmente no solo, na água, às vezes eles vão estar na forma de cistos, ou seja, a forma resistente desse parasita. Então, aqui algumas formas que ele pode se apresentar, alguns modelos, Existem aqueles protozoários flagelados. Os flagelos são esses cílios aqui, esses fiozinhos, são os flagelos, tá? Esses flagelos, nessa forma de protozoários, eles auxiliam na locomoção do parasita no organismo. As principais doenças ocasionadas por protozoários são malária, amebíase, toxoplasmose, giardíase, tricomoníase, leishmaniose. Nós vamos ver cada uma delas no decorrer das aulas, tá? Outro grupo de parasitas que ocasionam doenças são os eumintos. Então, são formados por muitas células, eles já não são unicelulares, como é o caso dos protozoários. Eles possuem diversos tamanhos e formas, e a gente divide ele em duas classes diferentes, em dois ramos diferentes. Os plateumintos, que os plateumintos possuem a forma mais achatada, e os nemateumintos, que são os que possuem a forma mais cilindroide, mais arredondada. Aqui é a imagem para vocês. Então, aqui a gente tem um plateumento, Nós temos o plateumento, que aqui é a teníase, que ela tem a forma bem achatada, e os nemateumintos, que são aqueles que têm a forma mais cilindroide, são mais redondinhos. Então, as principais doenças ocasionadas por eumintos são esquistossomose, clistiuríase, enterobíase, ascaridíase, estrongilodíase, ancilostomíase, larva migrans cutânea, teníase e cisticercose. Então, essas são as principais doenças ocasionadas por eumintos. E dentro da classe dos parasitas que nós vamos estudar, temos também os artrópodes. Os artrópodes, eles são tem um grande número de espécies no mundo. Os artrópodes ocupam o primeiro lugar entre as espécies dos seres vivos, podendo ser considerados dominadores do mundo. E aí, esses são os artrópodes, os insetos, mosquitos, Então, moscas. No ramo artrópode, a classe de maior interesse é a insecta, em função do número de espécies e dos danos que causam à saúde. Outro ramo de interesse é a Arachnidae. Então, existem esses dois principais ramos de interesse em relação ao estudo desses artrópodes. Na questão sanitária, questão de vigilância em saúde, os que mais irão interessar são as moscas, os cídios, os mosquitos, os piolhos, as pulgas, os barbeiros, os percevejos, os flebótomos, os borrachudos e baratas, que são os principais causadores aí de doenças
para a população. As principais doenças que podem ser ocasionadas por artrópodes são pediculose, sarna, míase e tungíase. Aí nós vamos estudar a primeira patologia ocasionada por artrópode, que no caso é a malária, né? Então a malária, ela é uma doença ocasionada por protozoário, desculpa, eu falei artrópode, é uma doença ocasionada por protozoário do gênero Plasmodium. Existem 4 espécies diferentes, que são a Vivax, a Falciparum, Malariae e Ovale. No Brasil, as 3 primeiras espécies, sendo a Falciparum a causadora da maioria das malárias graves, tá? Então, nós temos 4 tipos. No Brasil, as 3 primeiras são as mais comuns: Vivax, Falciparum e Malariae. Então, essa é a forma do protozoário da malária, tá? Então, em forma de cisto e aqui já desenvolvida, né, na forma ativa. Então, a Plasmodium vivax é o causador da febre terçã benigna. A febre ocorre em intervalos de 48 horas. Uma parte interessante em relação à febre terçã, febre quartã, que nós vamos ver aqui, é que antigamente a malária ela era conhecida por esse nome. Ela era chamada de febre terçã e febre quartã por conta do período que elas apresentava, a pessoa ia apresentar a febre. Então, quando a pessoa apresentava febre em períodos de 48 horas, então dizia-se que era febre terçã. Quando a pessoa apresentava febre em períodos de 72 horas, então era febre quartã. Então, antigamente ela era conhecida dessa maneira. E até hoje algumas vezes se refere, sendo que nem sempre a pessoa ela chega a ter todos esses horários, né, dessa mesma maneira, os sintomas, devido a começar o tratamento. Então, assim que começa o tratamento, logo podem desaparecer e não necessariamente a febre ela respeitar esses períodos de tempo. Uma outra questão que a gente diferencia, que existe a febre terçã maligna e benigna. A mesma coisa vai existir para malariae e para ovale, que elas ocasionam a febre quartã, benigna e maligna. A diferença entre a febre terçã, assim como a febre quartã, benigna e maligna, é uma questão de que na febre maligna, né, o tipo de febre maligna já vai ocasionar danos às células sanguíneas, consequentemente circulatórios, problemas hepáticos, renais e também equilíbrio da glicemia sanguínea, tá? Então, é importante nós sabermos que em casos mais graves pode ocasionar uma toxicidade ao organismo, levando até a óbito, causando danos neurológicos graves em órgãos vitais importantes do corpo. Então, por isso que a gente refere entre febre maligna e benigna. Então, a Plasmodium vivax, que é até a mais comum, pelo menos para a nossa região, é a causadora da febre terçã benigna. A febre ocorre em intervalos de 48 horas. A Plasmodium falciparum é a causadora da febre terçã maligna, ou seja, aquela que vai trazer grandes danos e toxicidade a órgãos vitais do organismo. Ocorre em intervalos de 36 e 48 horas. Plasmodium malariae é a causadora da febre quartã benigna, ocorre em intervalos de 72 horas. Plasmodium ovale é a causadora da febre da malária ovale. Nesse tipo de malária observa-se que o glóbulo vermelho parasitário se torna ovalado, né? Uma característica específica em relação a esse tipo de malária. Olha só, aqui são os glóbulos vermelhos, são as hemácias do sangue. Geralmente elas são arredondadas, mas quando a pessoa ela se encontra com a malária ovale, essas hemácias elas perdem a sua forma e vão ficando ovaladas, ó. Elas vão ficando em outro formato. A transmissão da malária pode acontecer de forma direta ou indireta. Então, de forma direta, pela inoculação do esporozoito, pela picada de mosquito fêmea do gênero Anopheles. De forma indireta,
por materiais perfuro-cortantes contaminados com sangue e até mesmo transfusão sanguínea. Então, aqui ocorre, né, o processo de transmissão da malária. Então, o mosquito ele vem, pica, deposita, né, o trofozoito, e aí ele vai passar por todo esse processo na circulação sanguínea, ó, esporozoito, cistos, tudo direitinho, a fêmea que faz o depósito, vai chegando à circulação sanguínea, vai causando modificações nas células hepáticas, e aí, né, vai ocasionando toxicidade à circulação sanguínea. Por isso que é uma doença considerada uma doença grave, porém descoberta logo no início, de fácil descobrir, né, por conta dos sintomas característicos, porque os exames são específicos. Então, descobrindo antes, logo faz-se o tratamento e não chega a esse nível de complicação. Via congênita também pode ser uma via de transmissão, uma forma de transmissão, ocorre da mãe para o bebê na hora do parto. Então, isso, claro, se a mãe não fez o tratamento. No homem, a transmissão é de até 3 anos, porém o mosquito é transmissor durante toda a sua vida. Então, o homem, por isso que a gente tem aquele cuidado quanto à doação de sangue, a pessoa que teve malária não poder doar sangue por um período de tempo, justamente porque o parasita, né, mesmo tratando, ele pode se tornar presente por um período ainda na circulação sanguínea. Então, dependendo dos testes, como é feito, pode até ter essa debilidade para fazer a doação por pelo menos uns 3 ou 4 anos. Então, é uma observação que é feita em relação às pessoas com malária. Sintomatologia: febre alta com temperatura em média de 40 graus Celsius, né? Estado febril durante 2 a 6 horas, mal-estar, mialgia, calafrios intensos, anorexia, icterícia, cefaleia, vômito e anemia. Uma coisa que é importante aqui, esses sintomas no caso das febres benignas, tá? No caso das febres benignas, esses sintomas irão acontecer, inevitável. Então, a pele pode ficar um pouco amarelada, vômitos, né? Então, a anemia justamente por conta do próprio parasita, perda de peso pela falta de apetite. Então, é natural que a pessoa que esteja com malária, ela tenha esses sintomas. Em casos graves, que é no caso das febres malignas, aí o paciente ele já pode apresentar hematêmese, que é o vômito com sangue, crises convulsivas, diminuição da glicemia, acidose, né, alterações quanto ao nível de pH, que é a acidose, infecção renal, sangramento espontâneo, fraqueza extrema, coma e por fim morte. Então, isso são nas fases malignas, né, quando acontece a febre maligna. Acesso sintomático, propriamente dito, apresenta-se em 3 fases, tá? A fase do frio, que dura de 1 a 2 horas, a fase do calor, que dura de 2 a 4 horas, e a fase da sudorese, que dura cerca de 1 hora. Então, é natural que a pessoa com malária ela apresente essas 3 fases em relação aos sintomas da doença. Profilaxia, a gente faz a notificação compulsória, comunica a vigilância epidemiológica, combate os vetores no ambiente, né? É importante descobrir, geralmente eles vão tentar descobrir onde a pessoa teve, em que local a pessoa esteve, um período de 15 dias antes, para poder detectar onde ela adquiriu a doença e conseguir fazer a detetização do local, minimizando o contágio, né, a infecção. Tomar quinino pelo menos 1 semana antes de viajar a regiões historicamente endêmicas, ou seja, como forma de prevenção mesmo. Aí tem o tratamento, tá? As fases e as formas de tratamento. Fase eritrocitária, o médico prescreve cloroquina e amodiaquina. Fase exocrocitária, primaquina, né, que são os quininos, são os grupos de quininos. Em casos não graves, sulfato de quinino, mais tetraciclina, mais mefloquina.
em casos graves derivados de artemisina e mefloquina. Para a malária, Plasmodium malariae e cloroquina, no caso de gestantes que apresenta malária pelo Plasmodium vivax ou falcíparo, na vivax cloroquina, na falcíparo quinino ou quininomas clindamicina. Então, aí tem o grupo dos medicamentos que são utilizados como principais cuidados, né? Nem sempre nós vamos ter um paciente internado por conta de malária. No máximo que ele vai ficar em observação, mas se ele tiver, né, em estado grave, avançado para estado grave, aí nesse caso ele vai ficar internado e a gente vai ter que realizar os cuidados. Fora a administração de medicamentos, nós vamos ficar atento aos episódios de hemorragias que podem acontecer espontaneamente, nos casos mais graves, observar reações às medicações, incentivar a alimentação hipercalórica, porém de consistência líquida ou pastosa, que o paciente ele já vai estar debilitado, então às vezes administrar alimentações muito sólidas pode até desencadear reações hemorrágicas. Observar características e aspectos da urina, observar episódios de hipertermia, o aumento da temperatura e administrar analgésicos e antitérmicos conforme prescrição médica, tá? Então, esses são, fora os tratamento específico com os quininos, nós também auxiliamos, né, administramos os analgésicos e antitérmicos para tratar outras reações específicas, mas tudo conforme prescrição médica dentro do ambiente hospitalar. Então, amanhã nós vamos continuar falando das outras doenças parasitárias.